Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. 500 mil. Esse é o número de pessoas que foram vítimas da Covid-19 no Brasil. Isso torna o país o segundo a atingir 500 mil de mortes em decorrência da doença. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar com mais de 600 mil mortes, e a Índia fica em terceira na fila com um pouco mais de 360 mil óbitos. O Brasil ultrapassou os 500 mil mortos cerca de 15 meses depois do primeiro óbito da doença e 50 dias depois de chegar à marca de 400 mil. Além disso, é importante observar o aumento de casos nos últimos dias. A média móvel da última semana foi de 2.073 óbitos. Isso representa uma aceleração de 27% em comparação com 14 dias atrás. Durante a pandemia, diversas atividades ficaram paralisadas por semanas, mas com a flexibilização, setores da economia voltaram a funcionar, como lojas, bares e restaurantes, que recebem um fluxo grande de pessoas diariamente. Protocolos de segurança sanitária são exigidos, mas ainda assim os números mostram que a doença está se propagando. Se o trabalhador de locais como esses for infectado pelo novo coronavírus, isso pode ser considerado acidente de trabalho? Uma advogada trabalhista respondeu a nossa pergunta. Nem todo funcionário que for acometido da Covid-19 vai ser considerado como acidente de trabalho. Por quê? Nós temos que olhar duas situações. Primeiro, esse funcionário, ele trabalha em local insalubre, e quando eu digo insalubre, eu falo, ele tem contato com pacientes da Covid, ou seja, trabalha em hospital, trabalha em clínicas, que atende os pacientes. Se esse trabalhador for dessa categoria, obviamente já é acidente de trabalho, porque essa doença é relacionada à atividade que ele executa. Agora, se esse trabalhador não trabalhar nesse ambiente, vai caber as provas judiciais. E quais são essas provas? Bom, o empregado vai ter que comprovar que pegou isso no ambiente de trabalho. Como que ele vai comprovar? O empregador utilizou de EPI, fez as entregas do equipamento de proteção individual necessário, os ambientes estavam arejados, como dispõe as normas regulamentadoras, forneceu máscara, forneceu álcool em gel. Se o empregador conseguir comprovar que ele forneceu tudo da forma correta, não configura acidente de trabalho. Agora, se conseguir comprovar que o empregador não forneceu máscara, o ambiente era fechado, ou seja, ele não cumpriu as normativas, pode sim ser considerado acidente de trabalho. Pessoas que tiveram Covid-19, mesmo com sintomas leves, podem desenvolver o que os especialistas estão chamando de Covid longa. Alguns dos sintomas, como dores, falta de ar, disfunções neuróticas e até emocionais, podem durar por semanas e até meses. Não são todas as pessoas que tiveram Covid que vão ter Covid longa. Tem um grupo que tem mais predisposição, mas a gente não sabe qual é esse grupo, qual é o fator que leva a essa predisposição. Porque uma coisa é a sequela da doença, uma coisa é uma pessoa que teve Covid, que teve lesão pulmonar, que fica com sequela pulmonar. Outra coisa é a pessoa que tem um quadro arrastado, às vezes sem motivo. E, às vezes, até mais interessante ainda, independente da gravidade da doença. Às vezes a pessoa teve um quadro leve e continua com sintomas persistindo por algum tempo. Os pesquisadores tentam descobrir quem está mais propenso a ser acometido por esses sintomas prolongados ou o que causa, de fato, esse período maior de sintomas. Quem sofre deste mal deve procurar o especialista que melhor pode lhe atender, seja um neurologista, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros. Nessa busca por informações, os cientistas observaram que algumas pessoas que estavam com sintomas prolongados se viram livres da enfermidade dias depois de tomarem a primeira dose da vacina. Ainda trata-se de uma hipótese e o artigo que trouxe essa informação precisa ser revisado. Eu acho que ainda é muito cedo para falar, e o que a vacina faria também, qual a resposta da vacina nesse efeito,
também é muito cedo para dizer o que ela induziria. O artigo científico traz 3 hipóteses. 2 são descartadas pelo imunologista, porque são situações que não são afetadas pelo efeito da vacina. E a produção de autoanticorpos seria uma coisa que poderia acontecer. Aí sim, talvez a vacina melhoraria isso quando a gente produz outros tipos de anticorpos, diminuiria ou desviaria a atenção desses autoanticorpos para a vacina, e aí a gente teria uma melhora do quadro. Há outros estudos sobre o efeito do pós-Covid que estão em andamento e que podem trazer informações mais conclusivas sobre essa questão. Tem um estudo inglês grande que é conduzido pela Escola Real, né, pelo Royal College de Londres, pelo Tim Spector, que é um pesquisador, que tem um aplicativo que ele acompanha os pacientes na Inglaterra com Covid, e o acompanhamento dele é desde o início até posteriormente os sintomas. Então, esse estudo também deve trazer algum benefício para a gente, e vários outros, mundo afora, né, até mesmo no Brasil, ambulatórios de pós-Covid que já existem no Brasil, no acompanhamento desses pacientes, que devem trazer alguns dados positivos. A China acaba de atingir um marco importante. No final de semana, o país aplicou mais de 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid-19. Isso representa quase 40% de todas as injeções administradas no mundo. Mais relevante que a quantidade é a velocidade. A China começou devagar e só tinha atingido o primeiro milhão de doses aplicadas no dia 27 de março, 2 semanas depois dos estadunidenses. Isso quer dizer que mais de 900 milhões de doses foram aplicadas no país em menos de 90 dias. Ou seja, 10 milhões de doses por dia, quase 7 mil injeções por minuto. O governo Biden anunciou na última semana que vai investir mais de 3 bilhões de dólares em medicamentos antivirais contra a Covid-19. Para contextualizar, até agora, o FDA, a Anvisa de lá, aprovou apenas um medicamento para tratar Covid-19 em pacientes hospitalizados, o Remdesivir. A ideia agora é desenvolver e fabricar medicamentos que não combatam só o SARS-CoV-2, mas outros vírus com um potencial pandêmico para evitar novas crises sanitárias. Um médico disse que será dada uma atenção especial aos medicamentos orais que possam ser tomados em casa no início da doença. Ele imagina que, num futuro, poderemos comprar um comprimido na farmácia e logo após o teste positivo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG e olha só, a pandemia da Covid-19 já se estende por praticamente 1 ano e meio aqui no Brasil. Com a necessidade de isolamento, muitos profissionais passaram a trabalhar de casa, como é o caso dos professores. Essa nova rotina, longe da sala de aula, não tem sido fácil. Olha, é simplesmente depressão, viu? O professor fica meio deprimido com essa situação. É relato de muitos, né? E aí sufoca ele e aquela correria na hora de querer dar uma boa aula, de atender o aluno. E aí, você sabe, vem aquela pressão psicológica e acaba interferindo nisso aí. Sem contar o tanto que a doença levou a Covid, né? Levou nossos professores aí. A sobrecarga de atividades, aliada ao pouco reconhecimento da importância do professor na sociedade, tem sido motivo de desalento para esses profissionais. Uma pesquisa realizada para um trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Educação da UFG mostra um alto nível de adoecimento dos professores. Uns dados assim que se destacaram dentro daquilo que eu posso mencionar aqui rapidamente, é um aumento das dificuldades relacionadas ao trabalho. Então, a gente tem aqui quase 76%, né, das pessoas que responderam à pesquisa sentiram uma dificuldade nesse trabalho nesse último ano. E por volta de 50%, 53%, para ser um pouco mais precisa, não perceberam o aumento das suas satisfações nas relações de trabalho.
A expectativa da estudante era que esse nível de satisfação pudesse estar maior. Contudo, as respostas foram no sentido contrário. Algo que explica isso é o excesso de trabalho relatado pelo presidente do Sindicato dos Professores em Aparecida de Goiânia. Qual o papel dele na educação? É o ensino e aprendizagem. Então, misturou o ensino e aprendizagem com as coisas burocráticas, que é coisa de função do grupo gestor da escola. E isso sufocou os professores. Como o que, por exemplo? Hã? Como o que, por exemplo? Imagina, fazer as frequências. Muitas escolas pediu para ligar para saber os alunos que não estão estudando por quê. Se isso é função do professor. Fazer planilha, caça-tesouro, para verificar tudo, quais esses alunos que estão desistentes, que desistiu, não está participando, não está das aulas e nem respondendo chamada. E numa outra contrapartida também, a gente vê uma diminuição das relações entre os professores, que poderiam ser uma espécie de evasão, assim, né? Seria uma parte de diminuir o sofrimento que o trabalho pode causar. Letícia ainda conta que 28% dos professores não percebeu uma preocupação da instituição com sua saúde mental. Entre os professores da rede pública, o sindicato conta que, em função do ensino remoto, muitos tiveram que comprar equipamentos e contratar internet de alta velocidade para conseguirem lecionar, pagando do próprio bolso. Além disso, a falta de planejamento pedagógico para essa modalidade acabou tornando o trabalho ainda mais frustrante. As grandes respostas foram também relacionadas que tem uma diminuição dessa liberdade de expressão, de uma liberdade de atuar, de ser um profissional criativo, de estabelecer uma relação professor-aluno ali fora, mesmo diante da tela, né, que foi colocado durante esse ano, mas uma relação que pudesse permitir uma criação de dinâmicas de aulas diferentes. Veio a pandemia, mas não deu nenhum suporte para os professores. Então, a cada dia criava uma metodologia, como seria trabalhado o ensino remoto nas escolas, e aquilo acabou confundindo a cabeça dos professores. Então, volta e meia, tem que trabalhar isso. Então, parece que dava assim, a impressão que alguém apresentava uma planilha de aulas, e nota, e vídeo, e tudo. Aí acho que é isso aqui que vai servir. Então, o início foi desgastando pela categoria. A pesquisa também fez o cruzamento sociodemográfico dos dados com os níveis de adoecimento, o que levou a outras constatações. As professoras sofrem mais do que os professores, a gente tem docentes negros com uma taxa de adoecimento muito mais alta do que os docentes não negros. A gente tem professores jovens, né, com menos de 35 anos, com taxas de adoecimento muito mais altas do que os professores mais velhos. E os profissionais com melhor saúde, né, todos estão com algum nível de adoecimento. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG desenvolve um conjunto de ações para apoio e permanência aos alunos da UFG. Entre essas ações está a adoção do nome social de estudantes LGBTQI. Mais do que respeitar o direito legal, essa prática pretende acolher melhor esses estudantes. A política de acolhimento institucional, ela inclui a adoção do nome social escolhido pela pessoa. Então, ela se sente, com certeza, mais ambientada, mais acolhida, mais à vontade e, com certeza, mais respeitada, né? E isso é muito importante para a UFG. Considerando também o contexto social e os conflitos enfrentados pela comunidade LGBTQI+, a PRAE dedica atenção prioritária aos alunos que fazem parte dessa comunidade e que precisam de apoio financeiro, pois são de baixa renda. Nós temos aí bolsas de apoio pedagógico, nós temos a Bolsa Alimentação Emergencial, Bolsa Moradia, nós temos as casas de estudantes que tem junto delas a Bolsa de Morador de Casa de Estudante, a gente oferece internet, todas as possibilidades que estão colocadas no âmbito da assistência estudantil, a gente tenta garantir, principalmente para os estratos mais baixos de renda. A Pró-Reitoria destaca também a atuação da UFG no combate ao preconceito e à LGBTfobia. Casos desse tipo devem ser denunciados na Comissão de Ações Afirmativas, na ouvidoria ou na própria reitoria. As denúncias viram processos, as pessoas são ouvidas e não há tolerância para essas práticas.
Esse tipo de prática não combina com o ambiente universitário, de discriminação e preconceito, e as pessoas têm que denunciar, não podem, não devem aceitar, e nós temos que ser capazes de induzir uma nova cultura, né? Uma cultura respeitosa, acolhedora, que respeita a diversidade, que respeita o que as pessoas são. A expectativa é que os estudantes que conseguirem entrar na UFG possam concluir suas carreiras acadêmicas, ocupar lugares de destaque no mercado de trabalho e ajudar a construir uma sociedade mais tolerante às diferenças. As pessoas que chegam na universidade, que adquirem um diploma universitário, elas ganham mais, elas têm maior capacidade de empregabilidade, maior condição de arrumar emprego, são melhor remuneradas, são mais respeitadas e elas conseguem mudar a condição de vida sua e da sua família. Então, isso é dado estatístico. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. Olha só, a Universidade Federal de Goiás passa a integrar a classificação da QS World University Ranking 2022. É a primeira vez que a UFG aparece nesse ranking, que leva em consideração diferentes fatores, como a percepção da comunidade acadêmica a respeito da instituição. Esse ranking avalia 1.300 instituições ao redor do mundo e serve como uma espécie de certificação internacional. Em meio a cortes de verbas que prejudicam o desenvolvimento de pesquisas, a universidade comemora a classificação que fortalece ainda mais a internacionalização da UFG. O projeto de extensão Coxa de Retalhos existe desde o final de 2018 e tem como um dos objetivos falar sobre a saúde mental junto aos estudantes da Escola de Veterinária e Zootecnia e toda a comunidade. A ideia do nome, Coxa de Retalho, ela surgiu, na verdade, porque eu acredito que todos nós sejamos feitos de pequenos fragmentos. A gente tem diferentes realidades, diferentes personalidades, a gente tem diferentes conceitos, e esses conceitos e personalidades, eles se modificam ao longo da nossa vida, e às vezes existe uma certa dificuldade em fazer a conexão de todos esses retalhos nesses momentos, né? Às vezes a gente não consegue entender muito bem nem como a gente funciona direito e muito menos como a gente consegue se encaixar dentro de um determinado contexto, seja ele pessoal, familiar, profissional. E quando a gente fala em coxa de retalho, a gente pensa em união, a gente pensa em formar alguma coisa que seja confortável. A coxa de retalho acolhe, ela aquece, ela envolve. São rodas de conversa, são pessoas, estudantes conversando com estudantes de graduação ou pós-graduação, mas são não necessariamente pessoas qualificadas, né, da área de psicologia, por exemplo, mas são pessoas conversando com pessoas, uma proposta bem de diálogo, e a gente tenta trazer algumas atividades práticas, né, de reconhecimento de sentimentos, de emoções e conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Dentro da área profissional de veterinária, o índice de pessoas que tiram a própria vida chega a ser até 3 vezes maior que entre profissionais de outros setores. Diversos fatores levam a esse quadro e, por isso, é preciso cuidar da saúde mental desde a graduação. Com a pandemia, as atividades que eram presenciais foram suspensas, mas nós temos uma boa notícia: o projeto está retomando as atividades no formato online. Esse projeto ele serve como um apoio muito grande durante a pandemia. Porque durante a pandemia, em tempos de isolamento social, nós nos sentimos muito solitários. E a partir disso, a gente tem que aprender a lidar com o nosso próprio eu. Até porque, antes mesmo da pandemia, nós não tínhamos um tempo para nós mesmos. E agora nós temos que aprender a lidar com o nosso próprio eu. A partir dessas atividades, nós podemos enxergar, então, no outro, a nossa própria dificuldade, percebendo que a gente não está sozinho. E a partir daquele momento, a gente consegue entender de formas diferentes alguns momentos delicados. E que passar por fases ruins é algo natural da vida, que todo mundo vai passar.
e que só depende de nós mesmos encontrarmos a solução para os nossos próprios problemas. A gente sabe que existem momentos onde a gente se sente um pouco mais fragilizado, e a ideia do projeto foi exatamente servir como ponto de apoio, como um braço aberto, como um abraço a quem pudesse precisar em qualquer circunstância. Os encontros online acontecem semanalmente pelo Google Meet. No Instagram, @colchaufg, você pode ter mais informações sobre como participar. E se te perguntarem o nome de uma poetisa goiana, qual é o primeiro que lhe vem à cabeça? Cora Coralina talvez seja o nome mais lembrado, mas agora nós vamos falar sobre Leodegária de Jesus, uma escritora negra que também nasceu em agosto de 1889 e foi a primeira mulher a publicar um livro de poesia em Goiânia, em maio de 1906, quando ainda tinha 17 anos. A obra de Leodegária de Jesus é muito significativa pelo seu valor histórico para a literatura goiana e também pelo valor estético literário. Se para a mulher era difícil escrever e publicar um livro na primeira década do século XX, para uma mulher negra era praticamente impossível. Elas nem iam para a escola, não escreviam, e publicar era um sonho quase que inalcançável. Esse feito traz consigo um valor simbólico e representativo muito grande para as mulheres goianas, sobretudo negras. A crítica literária classificou a obra dela como sendo romântica e parnasiana, por considerar que Goiás era distante dos centros urbanos à época e atrasado. Mas um olhar mais cuidadoso revela outra coisa. A leitura que nós fazemos agora da obra de Leodegária de Jesus mostra que não se trata disso. A obra dela não foi devidamente compreendida, tem um valor estético, exatamente porque tem uma denúncia política, cultural, que não foi entendida. É tão sutil e tão bem arquitetada que a crítica ficou muito presa na forma parnasiana aparente e na forma romântica também aparente. Isso é uma cilada. Ainda há muito que se descobrir sobre a escrita de Leodegária de Jesus. O nome ficou no anonimato por muitos anos, mas há um movimento que vem resgatando e dando visibilidade para artistas como essa. Nessa luta por espaço dentro do mercado literário, as editoras independentes têm sido uma importante janela de exposição. Nós acabamos de ter publicações importantes de Fernanda Marra, de Tarsila Couto de Brito, de Iane Rebouças, Eugênia Fraeta, muitas outras. Eu não vou conseguir me lembrar de todas elas, mas elas estão por aí nas redes sociais. São escritoras que furam esse cerco, né, que fazem, que escrevem apesar de tudo contra, que publicam apesar de tudo contra, a não ser essas editoras independentes que constroem também, apesar de toda a política editorial contra elas, e que estão engajadas nesse movimento político, que está muito interessante. Essas são escritoras jovens, professoras, que talvez se inspiraram em nomes como o de Leodegária para trilhar esse caminho iniciado no século passado. E para potencializar esse processo de visibilidade e encorajamento, a Faculdade de Letras da UFG desenvolve um grupo de estudos com um conceito tão amplo que adotou o nome de Gira Leodegária de Jesus. Gira é esse movimento, né? Goiás tem a gira da folia, tem as giras, né? Os movimentos de giras que vêm da religiosidade, que é a folia, que é uma tradição muito forte em Goiás, mas também tem esse movimento da roda que faz girar a água, irrigar a terra, tem a gira da roda do carro de boi, que é da nossa cultura. A gira é um movimento, uma energia que faz acontecer.
Na história dessa gira, tem um grupo de alunas negras que, em 2018, acolhiam outras estudantes negras e indígenas que chegavam à faculdade. O acolhimento é um acolhimento afetivo, mas também é um acolhimento acadêmico, de emprestar texto, de arrumar textos, de ajudar como ler um texto teórico, que não é fácil para ninguém, muito menos para as pessoas indígenas que não têm o português como a sua língua primeira, materna, né? É outra língua, tem a barreira epistêmica, tem a barreira linguística, encontram muitas barreiras sociais. Começamos, né, com poesia e lendo texto de mulheres importantes para nós, para pensar que nem sempre mulheres negras e indígenas foram vistas como tão desimportantes. Então vamos chamar de Leodegária de Jesus, porque Leodegária é essa mulher forte, né, que lutou contra tudo e fez acontecer, publicou livro, né, publicou, deixou 2 importantes livros publicados, que foi o Coroa de Lírios e Orquídeas, 2 livros maravilhosos de poesia. Ela própria, uma mulher poesia, uma mulher semente, né? Nós somos as suas sementes que estão germinando, que estão aí florescendo. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura anunciou na última semana que o projeto Música no Campus está de volta. Ele estava paralisado desde o ano passado por causa da pandemia e também, por causa dela, a primeira edição de 2021 será uma live com o cantor e compositor Chico César, direto da França, onde o artista está residindo. A apresentação será transmitida pela TV UFG, Rádio Universitária e canal oficial da UFG no YouTube. A live é na próxima terça-feira, dia 29 de junho, às 9h30 da noite. Imperdível, hein? Estamos chegando ao final deste programa, mas antes eu tenho um recado antes de encerrar. Nesse momento de pandemia, muitas famílias estão precisando de ajuda e se você puder ajudar, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. Muito obrigado pela companhia nesta tarde e a gente se encontra aqui no Mundo UFG. Amanhã tem mais, hein? E você pode também participar das edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta a partir das 4 da tarde. Participe também das enquetes no Instagram. Acesse nosso site para conferir outros conteúdos. Tchau, tchau.